Fique à vontade. O podcast de quem está lado a lado com o trabalhador vai começar. Um espaço para mostrar as lutas e conquistas de um dos sindicatos mais atuantes e com maior relevância do interior do Brasil. Informação, debate, entretenimento, bate-papo, conversas francas, olho no olho, assuntos importantes para o trabalhador, para o cidadão, para o ser humano, você vê aqui. Prepare-se para uma experiência enriquecedora, envolvente. Está no ar, o podcast do trabalhador. Metabase na cidade. Olá, estamos chegando para mais uma edição do Metabase na cidade. Você já doou sangue? Você é um doador que tem essa rotina na sua vida? Junho é o Junho Vermelho, um mês dedicado para se falar desse assunto e para que a gente tenha mais consciência da importância da doação de sangue. E hoje, nosso convidado tem tudo a ver com esse assunto. Hoje, recebemos aqui no Metabase na cidade, exatamente ele, o gerente do Hemocentro de Catalão, médico Dr. Fernando Braga, que nos ajuda a também fazer aqui o Metabase na cidade, diretor do Metabase, o Mário Neto. Os nossos convidados estão aí e é quem a gente cumprimenta agora. E antes de ouvir aqui o cumprimento dos nossos convidados, já peço a você. A pauta de hoje é muito importante. Vai valer muito a pena você ficar com a gente de agora até o final desse podcast, porque são informações relevantes, muito importantes. E eu já peço a você, se está recebendo esse conteúdo gratuito, se inscreva aí no nosso canal, ative o sininho e você vai ser notificado sempre que a gente tiver um conteúdo novo, inédito e importante como esse que você está recebendo. Doutor Fernando Braga, uma alegria recebê-lo aqui no Metabase na cidade, ao podcast do Sindicato Metabase. Vamos falar sobre esse Junho Vermelho. E muita gente nem saiu, por exemplo, não sabia que tinha um Junho Vermelho, Fernando. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Návio. Muito obrigado, Mário. Muito obrigado à Metabase por esse convite tão importante, trazendo informações para a nossa cidade, para a nossa comunidade e para você que nos está ouvindo aí, muitas informações que serão úteis para você, para os seus familiares e para toda a comunidade. É isso, um mês de conscientização, é o trabalho do Metabase indo além fronteiras e não só para os trabalhadores, mas para a sociedade como um todo, né, Mário? É isso aí, né, Lávio? Cumprimentar aqui o doutor Fernando, agradecer pela presença, né, agradecer a nossa audiência aí que nos acompanha, mais um podcast informativo, né, mais informação relevante para a comunidade e é o sindicato fazendo o seu papel aí na sociedade, né, além da vida dos trabalhadores, também levando aí informação para toda a comunidade. É isso. Bom, 18 de junho é o Dia Mundial do Doador. Essa data, ela existe por conta de uma homenagem a um imunologista austríaco. O nome dele é o Karl Landestein. Se eu não errei muito aqui, é isso. E ele ficou conhecido por ter descoberto o fator RH, né, Fernando? Realmente, o fator RH é importantíssimo para você ter a transfusão. Porque se você classifica o sangue de acordo com o RH, se ele é RH positivo, RH negativo, e essa classificação faz com que você possa doar o sangue daquele mesmo tipo. Porque antigamente, Návio, quando se doava sangue, pegava sangue de qualquer um, passava por qualquer um e dava reações anafiláticas e reações importantes que levavam até a morte à pessoa. Então, depois que descobriram que essa classificação por grupo e por RH, a classificação do sangue fez com que as pessoas recebessem aquele sangue certo para aquela pessoa. E isso foi fundamental, foi através desse início, dessa descoberta importante, que começou realmente a história da transfusão de sangue no mundo. Aí são informações, são dados importantes. Eu comecei aqui o podcast fazendo essa provocação, né? Você é doador, isso faz parte da sua rotina e se não é, precisaria e deveria ser, né, doutor Fernando, né, Mário? É isso aí, né? A ideia aqui é incentivar, né, os nossos associados, incentivar toda a comunidade a fazer parte, né, a ser parte disso. A gente está sempre ouvindo, né, nessas campanhas, sempre ouvindo aí no rádio, televisão, quando vai chegando, principalmente às vezes véspera de feriado, o estoque lá no banco de sangue está baixo, vamos doar, vamos. E isso
eu acho que como a gente vai ver nesse bate-papo, uma simples doação pode salvar a vida de muita gente. E é isso mesmo, Fernanda? Uma bolsa de sangue vale para várias pessoas ou é uma coisa direcionada assim, para uma pessoa só? Não, uma bolsa de sangue, a gente consegue fazer 4 elementos para salvar pessoas. A gente pode fazer as plaquetas, aí nós podemos fazer os crios precipitados, que são substâncias que conseguem parar as hemorragias das pessoas, são pessoas que nascem com deficiência desses fatores no sangue, têm tendência a sangrar. Nós podemos ter as hemácias que levam as pessoas que têm anemia. Existem vários produtos que podem ser feitos com a bolsa de sangue. Então a gente sempre fala, Mário, que quando você doa um sangue, ele não é só para uma pessoa, vai para várias pessoas. E isso é importantíssimo dizer, porque não é só aquela bolsinha ali. Ali tem muita coisa ali que dá para fazer muita coisa com uma única bolsa de sangue. Então, já está agora bastante claro. Doe sangue, salve vidas. É isso, né? Doe sangue, salve vidas e ganhe uma estrelinha no céu. É importante falar isso, né? Porque a situação, Návio, que eu tenho visto ultimamente, que as pessoas sabem da necessidade de doar sangue. As pessoas sabem que o sangue a gente não compra, a gente não fabrica, o sangue tem que ser uma doação. Mas eu não sei o que está acontecendo com o mundo, Mário. As pessoas estão cada vez mais vivendo só ela, e estão esquecendo do próximo, sabe? Sim. Então as pessoas só lembram de doar o sangue na hora que tem um conhecido que está precisando. Só lembra de doar o sangue no dia que o parente está na UTI. Então, ou o vizinho está na UTI, mas não tem aquela coisa de pensar que todas as pessoas podem precisar do sangue. Então é isso que é a coisa mais importante que eu vejo hoje, incentivar a pessoa a voltar ela a pensar na comunidade, sabe? Que está muito difícil. Isso é por causa do tempo. Hoje em dia, a tecnologia levou a gente a ficar muito tempo no celular, às vezes dentro de casa a gente nem conversa com a esposa, a gente nem conversa com o filho entra no quarto, e as pessoas estão vivendo cada um no seu mundo. E vivendo cada um no seu mundo, você não consegue ver no olho a necessidade das pessoas. Então, é isso que a gente tem que colocar nesse mês de junho, é a necessidade de você mudar sua vida e você começar a querer ir frequentemente doar o sangue. Porque não adianta doar o sangue uma vez só, né? É verdade. Não adianta. Tem que criar o hábito, né? Você tem que ter o hábito. E aqui, uma coisa interessante. Tem uma parte do sangue que chama plaquetas. Né? Plaquetas. O que a plaqueta faz? A plaqueta, se você tiver uma baixa da sua plaqueta, o seu sangue fica muito ralo. Eu vou usar um termo assim para as pessoas entenderem. O sangue fica muito ralo e você começa a sangrar e não para de sangrar. Então precisa de plaquetas. E a gente precisa de fazer plaquetas. Então, para a gente fazer uma quantidade de plaqueta para uma pessoa, a gente precisa de 8 doações de sangue. 8 pessoas têm que doar sangue para a gente fazer uma bolsazinha de plaquetas. Mas aqui tem uma coisa interessante, Návio. Essa bolsa só dura 4 dias. Olha só. Então, eu tenho que ter no mínimo 8 pessoas todo dia lá no Hemocentro para me fabricar uma bolsa. Que se eu usar dentro dos 4 dias, tudo bem. Se eu não usar, eu tenho que descartar. Perdeu. Eu perdi, mas eu tenho que ter mais. Então, tem muitas que a gente fala o seguinte, a gente tem que ter no mínimo 8 doadores de sangue por dia. 8 doadores, no mínimo 8, para fazer uma bolsinha. E às vezes uma pessoa não precisa só de uma bolsa, precisa de 2, 3 bolsas de sangue. Então, nós estamos passando uma dificuldade muito grande, o Brasil todo, porque de vez em quando acontece que, infelizmente, a gente vai ver, tem 2, 3 doadores num dia só. E isso que a gente tem que mudar. A gente precisa ter frequência para as pessoas doarem, doar só no dia. Ó, o fulano de tal, meu vizinho está na UTI, vai 40 pessoas doar. Quantos dias a plaqueta daquelas 40 eu vou fazer? Só 4 dias. Depois de 4 dias, ela tem que jogar lá fora. Então, preciso da conscientização para a doação e precisamos da conscientização para a frequência da doação. É a rotina mesmo, né? Isso tem que fazer parte da sua rotina e você ter essa consciência. Agora, eu posso falar, eu aprendi a doar sangue através do meu irmão. Infelizmente, perdi,
mas um dos ensinamentos que ele deixou comigo foi esse, gostava de doar sangue. E aí, eu sou doador, já tive inclusive você estava lá, já fiz doação quando tem esse ônibus itinerante, né, que percorre alguns pontos da cidade. Eu acho muito interessante isso. Agora, é a consciência, né? Estar na consciência. E aí a importância do Metabase estar difundindo isso aqui, né? Não, isso é importantíssimo, porque a gente falando sobre eu queria que as pessoas acendessem aquela chama, né, dentro dela, uma chama que todo mundo tem, sabe? Todo mundo tem essa chama. Você me chamou a atenção, Fernando, desculpa interromper, você falou as pessoas ficam no seu mundo, né, quando você citou do celular, né, às vezes fica no mundo dela ali, mas na verdade é o mundo real que a gente precisa estar atento, porque é nele que nós estamos, né? É verdade. E aí nesse mundo real existem pessoas, e pessoas que precisam de sangue. Fernando, eu ia chegar nesse ponto a respeito do Hemocentro. Eu tive a oportunidade de ir lá e é uma estrutura fantástica, hein? Essa unidade do Hemocentro que temos em Catalão. Muitas pessoas talvez nem conheçam. Onávio, o Hemocentro de Catalão, a história dele é antiga, né? Ele foi feito primeiro pela Prefeitura Municipal de Catalão, muitos anos atrás. Eu tenho lá a lista das pessoas que foram os precursores do Hemocentro de Catalão. Na história do Hemocentro, ela já teve um incêndio antigamente e foi reformado. E do tempo para cá, uns 2 anos para cá mais ou menos, ele sofreu um investimento de mais de R$2 milhões pelo IDTEC, Instituto de Tecnologia, que é uma OS que cuida do sangue em Goiás, e o Hemocentro de Catalão, segundo as informações que eu tenho, é um dos melhores do interior do estado. A estrutura física do Hemocentro é maravilhosa, e o pessoal também que trabalha lá é também excelente. Nós temos um dos únicos hemocentros do interior que tem uma hematologista, a doutora Gabriela Spacek, aqui eu quero frisar meus agradecimentos a ela por ser uma hematologista. Nós temos, a nossa cidade tem um hematologista, você já se viu, Nave? Muita cidade não tem nada, e ela consegue organizar a parte técnica muito bem do Hemocentro de Catalão. Então foi um investimento excelente, e hoje o Hemocentro de Catalão é mantido pelo Estado, o Estado que mantém o Hemocentro, através dessa OS que cuida de todos os critérios técnicos, profissionais do Hemocentro de Catalão. É muito bom, se você puder fazer uma visita, lá ao Hemocentro de Catalão para vocês conhecerem, é excelente, é outro nível, é um ambiente agradável, moderno, equipado, os profissionais são bem instruídos. Eu tenho certeza que Catalão tem uma joia, que é o Hemocentro. É verdade, quem conhece, né, pode afirmar e endossar isso tudo que o doutor Fernando está falando. E tem outra coisa, Nath, que eu esqueci, nós temos uma unidade, que nem você falou, uma unidade externa, uma unidade móvel, que quando o doutor Éder foi o gerente lá, ele conseguiu uma emenda parlamentar e nós ganhamos a unidade móvel. Nós temos um ônibus que é mantido pelo IDTEC, que é reformado pelo IDTEC, e esse ônibus ele presta a coleta em alguns lugares da cidade, e no futuro vai ser na região, na Estrada de Ferro também. Nós estamos programando para ter uma equipe própria para fazer isso. E nós dividimos a equipe quando tem coleta, sabe? Quando tem coleta ainda, a gente traz a equipe para fazer a coleta em outros lugares. Porque nós temos um problema. O nosso problema é que o nosso Hemocentro, ele é um pouquinho escondido, sabe? Eu fui no SMTC, aquilo queria fazer um agradecimento lá ao SMTC, e coloquei várias placas aqui indicando o Hemocentro. Se você já andou aqui nessa região do centro, eu fiz um pedido para indicar onde que é, porque ele fica ali na rua Osório Vieira Leite, 78, atrás do Dona Inhaiá, e ele é um pouquinho escondido, então as pessoas não conseguem achar o Hemocentro, ver o Hemocentro. Se tivesse sido feito em um outro lugar, eu acho que seria a visão melhor, né? E como ele é muito escondido, às vezes o ônibus que faz a coleta é importante porque consegue coletar em outros lugares, pessoas que não conseguem chegar lá. Mas o Osório Vieira Leite é ali atrás do Dona Inhaiá, número 78. A gente funciona das 8 até as 18 horas.
de 8 às 18 horas. Tem gente lá, não para no almoço não, sabe? Você pode ir fazer a doação, tem equipe toda preparada lá, tem um médico que vai fazer entrevista com você para saber se você está dentro dos critérios, vai solicitar os exames antes da doação, e a doação é um processo, Návio. Então, né, o Návio mesmo já doou lá, nós já fizemos um trabalho lá de conscientização. Eu fiz uma reportagem lá. Muito importante, o Návio, ele... Vou falar um pouquinho do Návio, né? Ele não é daqui, não nasceu aqui, mas eu acho que agora ele já tem raízes Com aqui. certeza. E ele tem uma consciência social muito grande, e ele foi lá, por conta própria, fez um trabalho lá de conscientização, doou, mostrou todas as etapas, Os processos. todos o processo. Está na internet, né? Está na internet, depois você fala onde que é. E depois que você doa, você ganha um lanche, você está entendendo bem? Tem um lanchezinho. Tem um mimo, né? Tem um lanchezinho para você. E isso daí está preparado para te esperar. Nós temos uma casa, nós temos tudo preparadinho, a gente só precisa da sua visita. Se você puder visitar a gente, vai ser muito importante. Você vai se sentir bem e eu tenho certeza que Deus vai te compensar. Isso, Fernando, você já começou a falar, e eu queria agora que você só reforçasse de forma mais, vamos dizer, mais clara a respeito dessa parte. Chega a ser algo burocrático para fazer essa doação, os caminhos e os pré-requisitos para se doar o sangue. Porque certo. às vezes as pessoas... E outra coisa, eu queria que você complementasse a respeito do tempo, porque é outra coisa que eu aprendi, até eu não sabia, eu aprendi isso fazendo a reportagem, indo lá pessoalmente. Porque às vezes você quer doar agora, mas na semana que vem você quer doar também, e tem um tempo. Né? Com certeza. Então, fale sobre isso. Nós vamos falar assim, coisas básicas para doar o sangue. Vamos falar as coisas mais simples, não vamos complicar, não. Tá? Você tem que ter de 16 a 69 anos de idade. Se for 16 a 69 anos de idade, se você tiver de 16 a 18 anos, você tem que ter a autorização dos pais. Agora, de 18 a 69 anos, você não precisa ter autorização nenhuma. Mas a primeira doação tem que ser feita antes dos 60 anos, tá? Até 69 anos, aquelas pessoas que já estão acostumadas a doar. Então, a doação, vamos colocar de 16 a 69 anos, a média de 18 a 69 anos de idade. Essa é a doação. Você tem que estar bem alimentado, você na véspera deve evitar de comer comida muito gordurosa, beber, certo? Você deve evitar isso. Não vou falar nem de droga, que droga não pode ser usada, né? Então, você tem que ter uma alimentação saudável, não comer muita gordura na véspera, você evitar atividade física na véspera e no dia também que você vai doar, tá certo? Então, a idade boa é de 16 a 69 anos. Abaixo de 18 anos, você tem que ter uma autorização. Agora, com relação ao sexo, isso é que ele queria saber. As mulheres, elas podem fazer a doação, 3 doações por ano, e tem que ter um intervalo de 90 dias. 90 dias entre uma doação e a outra doação. Os homens podem fazer 4 doações por ano, e o intervalo é de 60 dias. Então, 60 dias é o tempo que demora por sua medula é a parte interna dos ossos, para produzir mais hemácias. Então, você recuperar. Então, rapidamente você recupera, 60 dias você pode fazer outra doação. Agora, a doação, ele vai fazer uma série de perguntas para você. Por exemplo, você tem tatuagem? Você pode doar? Não, você pode doar desde que a tatuagem tenha sido feita há 1 ano atrás. Então, se você tiver 1 ano que você fez a sua tatuagem, você pode doar. Você pode doar amamentando? Não, não pode doar amamentando. Você pode doar grávida? Você não pode doar grávida. Você pode doar com anemia? Você não pode doar com anemia. Mas isso daí, você não tem que ficar preocupado com isso. Você está na idade, você vai lá, que tem os profissionais que vão te orientar, vão fazer os exames, né? Porque às vezes você fica pensando, eu não posso. Vai lá. E ele vai fazer os exames para você, vai ver se você está tudo direitinho. O importante é que você vá. Você indo, você está entendendo bem? Você vai te selecionar se você vai ser agraciado com a oportunidade de doar, salvar vidas. É verdade. Além de ganhar todo esse, como o doutor falou, né, uma estrelinha lá no céu,
pessoa ainda vai sair de lá sabendo o seu estado de saúde, né, doutor? Porque vai fazer toda uma bateria de exame lá, vai ver se está tudo bem, né? Porque para doar tem que fazer esses exames antes. Realmente, você vai fazer os exames que são necessários, anemia, você vai fazer os outros exames e o médico vai te dar o resultado lá, vai te explicar direitinho se você está apto a hepatite, você vai fazer exame de hepatite para saber se você tem ou não tem. Então você vai ganhar esses exames, você não paga nada, né? Você já sabe que você não paga nada e você vai ter uma bateria de exames que você vai ser realizado no Hemocentro. O caso de HIV também? Faz HIV também. Você tem, né? Faz o exame de HIV, tudo direitinho. Está dentro dessa lista. Está dentro aí, dessa né? lista. Que Sífilis, tem HIV, ferritina, faz hepatite, faz uma série de exames para saber. E é tudo sigiloso. O resultado de exame é só você e o médico vai saber. Não é assim que vai aparecer na internet. Tem sigilo, tem tudo direitinho. Bom, o assunto realmente é muito importante, né? É um mês de junho vermelho, esse mês de conscientização, para que você possa estar ainda mais consciente da importância de colocar isso na sua rotina, de fazer desse ato um ato permanente. Está aí para os homens 4 vezes por ano, para as mulheres 3 vezes, né? Então, é a gente fazendo a nossa parte aqui. E eu vi, Fernando, pesquisando aqui a nossa produção para fazer o nosso podcast, que dentro do mês existem ali os objetivos, né? Uma série de objetivos, e 2 me chamaram a atenção aqui. Um deles no caso, a mobilização, o apoio nacional para que as pessoas possam ter a condição de fazer essa doação. Né? No caso da realidade de Catalão, a gente pode considerar que existe aí esse apoio. Quanto a essa questão da mobilização, é isso que nós estamos fazendo e é o que você vai fazer nesse mês aí, né? Com certeza, a gente vai utilizar os meios de comunicação. Quero agradecer mais uma vez ao Metabase, né, que tomou a iniciativa de começar esse processo, conscientizando, mostrando às pessoas a necessidade, a importância e os benefícios de uma doação, tanto para a pessoa que recebe o sangue, tanto quanto para aquela pessoa que faz esse ato humano, esse ato sem pensar nas outras pessoas, sem pensar nela mesma, pensando nas outras pessoas. É importantíssimo, e é a conscientização e a divulgação, né? Nós deveríamos transformar o junho vermelho, o julho vermelho, o agosto vermelho, o setembro vermelho e principalmente o dezembro, né? O dezembro o pessoal sai muito de férias, né? E acontece muitos problemas. E outra coisa também, Nável, que eu queria alertar aqui é o seguinte, é que houve uma mudança um pouquinho no processo de obter doadores. Uma coisinha interessante que eu lembrei agora, Mário, é o seguinte. Antigamente, quando a gente vai fazer um determinado tipo de cirurgia, vai fazer uma esterectomia, vai fazer uma outra cirurgia de fêmur, uma cirurgia que tem possibilidade de utilizar sangue na hora, a gente pediu o doador para o parente do paciente, para ir lá no Hemocentro, para doar o sangue, né? Aí a pessoa doava o sangue e a pessoa tinha um contato direto com o sangue. Ou com o Hemocentro, sabia onde que era, geralmente ia. Hoje, quando vai se marcar uma cirurgia e pede-se que a pessoa arranje um doador, qualquer coisa, essa pessoa ela vai lá no laboratório do hospital para fazer a tipagem sanguínea. E lá no laboratório do hospital, eles fazem a reserva do sangue. Mas aí não tem um contato entre a pessoa que vai ser operada e o Hemocentro. Então, dificultou, porque quando eu vou ser operado, eu mandava as pessoas irem lá no Hemocentro. Agora, como eu não vou, nem ninguém vai, ninguém vê a necessidade do negócio. Então, eu quero fazer um alerta, você que vai ter quero fazer um alerta a você que vai ter um parente que vai ser operado, etc. Procure o Hemocentro, chegue lá e fale, estou fazendo a doação, essa doação é em nome do fulano de tal.
Quando eu falo em nome, não quer dizer que o seu sangue vai para aquela pessoa, certo? Mas nós vamos colocar lá que aquele sangue foi uma ajuda que você está dando, que pode ser para aquela pessoa ou pode ser para outra pessoa. Geralmente não é o mesmo sangue, sabe, Návio? Porque tem aquele processo de preparação do sangue que demora. Nem então, sempre é compatível. Às vezes aquela pessoa, seu parente que vai utilizar o sangue, vai utilizar de outra pessoa e você está doando para outra pessoa. Então, esse processo que é quando o médico pede você vai fazer sua cirurgia, o médico pediu para você ir lá no laboratório para olhar seu sangue. Tudo bem, colheu o sangue, faça uma visitinha lá no Hemocentro, leva uma pessoa lá no Hemocentro para doar. Se você levar 2 pessoas, nossa, eu já fico grato com você. É isso. Bom, Mário, sobre os objetivos, só finalizando, são 2 que eu achei interessante. Um é a mobilização e o apoio para esse movimento a nível nacional. Um dos objetivos é esse. Depois, um outro é investir, fortalecer e sustentar, né, essa atividade para que as pessoas possam fazer a doação. Tem um outro dado também que eu achei muito importante, é que nos países mais pobres a quantidade, se já existe essa dificuldade aqui, que tem toda essa estrutura a qual o Dr. Fernando Braga acaba de falar, imagina nos países que não tem tanto poder aquisitivo e as populações que têm uma renda muito baixa, que sofrem muito mais com isso ainda, né? Então, assim, é um problema global, é um problema mundial, e a gente fazendo a nossa parte aqui, né, Mário? O presidente Diego tem sempre essa preocupação em pautar, vir para cá, Fernando, fazer esse podcast, e a gente agradece muito a sua disponibilidade em vir aqui para a gente fazer isso que nós estamos fazendo. É uma preocupação que o presidente Diego Hilário tem de fazer com que as pessoas... A gente já chega aqui nos trabalhadores que são associados, mas existem, além dos trabalhadores, as esposas, os filhos, os familiares e a sociedade como um todo, né? E estamos fazendo a nossa parte. E você que hoje foi muito importante para isso, né, Mário? É isso aí, né, Lávio? Vamos, né, como a gente estava conversando aqui, vamos estender, né, colocar o Dr. Fernando em contato com o presidente Diego Hilário para a gente mobilizar o trabalhador nas nossas assembleias, né? Usar as nossas redes sociais e o mais importante, vamos mobilizar a diretoria para ir lá no Hemocentro. Né? Vamos Nós fazer somos isso. Aí mais de 20 diretores, imagina quanta doação dá para fazer, né? Nossa, vou ter que reforçar o lanche, hein? Se for do tamanho do bairro, né? Tem uns maiores. Não vai dar conta não, verdade. Vai dar certo. Bom, é importante isso, a gente construindo pontes, e assim que a gente faz da nossa sociedade um lugar melhor para a gente viver. Fernando, você é médico, ginecologista, obstetra, mas ele está falando de sangue com uma propriedade assim, como é que é isso? No curso de medicina você já aprendeu tudo isso ou foi depois que você assumiu esse trabalho no Hemocentro como gerente? Não, eu estudei mais um pouquinho sobre essa parte, né? A gente tem que estudar mais um pouquinho. Mas, Návio, seguinte, eu queria mesmo era tocar o coração das pessoas, sabe? O mais importante era isso, sabe? Tocando os corações das pessoas, para as pessoas irem lá doar. Porque, às vezes, eu fico triste vendo uma estrutura tão grande, para 3, 4 doadores por dia, sabe? E é isso que eu queria tocar, no coração, no seu coração, para você ir. E você indo, você vai ajudar muitas pessoas. Então, a minha função não é tanto técnico, é mais uma função emotiva, né? Porque essa que é a parte. Mas a gente estuda um pouquinho, e eu tenho uma preocupação muito grande com sangue. Vou contar uma história para vocês. Antigamente, com relação à ginecologia e obstetrícia, em relação à obstetrícia, que são as mulheres grávidas, a coisa que mais matava as mulheres, morriam, era pré-eclâmpsia, eclâmpsia. No início, com o desenvolvimento do Brasil, a segunda coisa que mais mata é a hemorragia pós-parto, sabe, Návio? A hemorragia pós-parto é uma coisa assim, horrível. Então, e o Brasil desenvolvendo, nós estamos conseguindo abaixar os níveis de problemas de eclâmpsia, mas a hemorragia sempre vai ter. Por exemplo, nos Estados Unidos, que é um país desenvolvido, a que mais mata a gestante lá é a hemorragia pós-parto, que é um país desenvolvido. E como nós estamos caminhando para um desenvolvimento, queira ou não queira, nós estamos caminhando, então esse número de sangramento pós-parto vai ser a nossa preocupação no futuro. E como isso eu sempre tive uma preocupação muito grande, isso está
linkado com a doação. Porque imagina, você está aí com um parente sua fazendo um parto, ela tem um sangramento lá no parto e não tem sangue. Como é que nós vamos fazer, né? Então, é uma preocupação minha já há muito tempo e culminou de eu estar lá ajudando, né? E incentivando as pessoas a doarem sangue. Essa é a coisa mais importante, e isso é um agradecimento mais uma vez à Metabase nesse programa, nesse podcast, a você, Nave. Você é uma figura ímpar, né, nessa promoção do doação de sangue catalão, e eu espero que você que está nos ouvindo possa nos ajudar a levar, a salvar vidas através da doação do sangue. É isso então, mês de junho, junho vermelho, um mês de chamamento aí para as doações de sangue. Nós temos o Hemocentro, nós vamos encerrar hoje com o agradecimento a você que nos acompanhou, o Mário, mais uma vez agradecendo, Mário, pela presença, né, pedindo mais uma vez para que você se inscreva. Esse mês aí de junho, fique atento aí às redes sociais, aos canais de mídia, de comunicação, que, né, vão ser divulgados aí, né, os locais onde a unidade móvel do Hemocentro vai estar. Mas o importante é que você também participe, né? Vá lá no local onde existe essa estrutura do Hemocentro, que fica ali atrás do Colégio Dona Iaiá, e você vai estar fazendo esse gesto e vai estar salvando muitas vidas. E o mais importante de tudo é isso, né? Então separe aí um dia, né, para que você possa estar fazendo isso. Eu tenho certeza que muitas pessoas serão agraciadas com esse seu gesto, né, Mário? É isso. É isso aí, né? Agradecer, né, todo mundo que nos acompanhou até agora, agradecer ao Dr. Fernando por tanto esclarecimento aqui, e como ele, né, quem sabe a gente não consegue tocar aí o coração das pessoas, quem nos ouve, nossos associados, para pensar no bem comum, né, lá? Porque sindicato também é isso, pensar na coletividade. Então, usar esse programa aqui, usar essa ferramenta para fazer com que a nossa comunidade, os nossos associados, os dependentes, pensem na coletividade. Vamos lá visitar o Hemocentro, vamos doar sangue, porque com certeza a gente vai estar fazendo bem para muita gente. É isso. Fernando. Návio, só mais uma informação para você, nosso ouvinte. O ônibus que faz a doação do sangue, para a coleta do sangue, a unidade móvel, estará no dia 10 de junho no Senai, lá na Lamartine. 10 de junho, lá no Senai. E no dia 24 estará na SAI, aqui na SAI, fazendo a unidade móvel, fazendo a doação. Você que mora na Redondeza, que você está ali próximo, nós estamos te esperando. E nos outros dias, lá no Hemocentro mesmo, na central do Hemocentro, né, o vídeo do Osório Vieira Leite, número 78, está aberto no São João, das 8 às 18 horas. Segunda a sexta. Segunda a sexta, todo dia, só no feriado que não tá? Então, e nesse dia, no dia 10, no dia 24, lá não está fazendo doação. A doação vai ser na unidade móvel. A estrutura vai toda para os locais. Vai toda a equipe para lá. Tá certo. Tem um telefone lá? Tem. O telefone de lá é 3441-4850. Certo. 3441-4850, tá? Então, e você aí da região também, não só de Catalão, né, Návio? Claro. As nossas cidades irmãs, Nova Aurora, Goiandira, Ouvidor, Três Ranchos, nós também estamos te convidando. Você faz parte dessa comunidade, dessa grande comunidade aqui em volta da nossa cidade, Davinópolis, onde que eu dou assistência lá também. E vocês também podem entrar nessa corrente de doação. Está dado o recado, então. Doutor Fernando Braga, mais uma vez, então, nosso muito obrigado pela presença esclarecedora aqui, falando sobre o Junho Vermelho, esse mês de conscientização, para que você possa colocar na sua agenda, para que você possa fazer, né, esse ato contínuo na sua vida e você vai estar salvando vidas. Com certeza o seu coração foi tocado, né, com o podcast de hoje. Tenho certeza que você vai fazer a sua doação. Muito obrigado. Um abraço a todos e alô, Tiago, nosso produtor, Casa Nova, né? Parabéns aí, Tiago, pelo esforço, Pedro, a Bianca, toda a equipe, o Mário, todos os diretores que montaram aqui em tempo recorde a nossa estrutura. A gente agradece muito, então, a todos vocês. Valeu demais, até o próximo Metabase na Cidade. Em breve tem mais Metabase na Cidade, o podcast do trabalhador. Não perca nenhum episódio. Ative o sininho, siga nosso canal, curta e compartilhe.